traz para a gente o Congresso aprontando mais uma daquelas. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, resolveu desidratar a medida provisória do governo relacionada à desoneração da folha. O ministro Fernando Haddad, em reação, apontou um prejuízo de 10 bilhões de reais com a medida tomada pelo Congresso. Quem conta em detalhes é Rani Veloso, de Brasília. Boa noite, Rani. Boa noite, Ananias, a você e a todos que nos acompanham direto de Brasília. Bom, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, decidiu se manifestar publicamente após a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse que foi pego de surpresa com a decisão de Pacheco de revogar ontem parte da medida provisória que prevê a reoneração dos 17 setores da economia e dos municípios. Pacheco fez isso em um aceno direto às prefeituras, aos prefeitos. É ano de eleição municipal e ele disse que não teria como os municípios pagarem uma alíquota de 20% sobre a Previdência, sendo que atualmente eles pagam de 8% e que a solução ficará entre 8% e 20%. O presidente do Congresso Nacional disse que o tema deve ser tratado por projeto de lei. Vamos ver. Eu considero que se há um propósito de modificação da lei votada no mês de dezembro, o correto seria, ao invés da medida provisória, desde sempre ter sido apresentado um projeto de lei. Isso estaria, a princípio, hoje sendo finalizada a discussão e não apostar numa medida provisória que flagrantemente não tinha viabilidade política de prosperar, até por sua inconstitucionalidade. Então, eu não vou dizer que houve atraso ou houve erro, absolutamente, mas ainda é tempo de nós conferirmos segurança jurídica, basta a boa vontade da Câmara, do Senado e do Governo de definir, sentar com os municípios para discutir um modelo adequado para todo mundo em relação à desoneração dos municípios. Olha, mesmo ele fazendo críticas ao governo, Pacheco disse que não é uma afronta e que se dá bem, inclusive, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que mais cedo havia falado que é necessário um pacto entre os três poderes para cumprir uma promessa, a do déficit zero das contas públicas. Haddad disse que o prejuízo é de 10 bilhões de reais por causa desses problemas, como, por exemplo, a desoneração dos municípios, dos 17 setores da economia e também do PERSE, que é aquele programa de ajuda ao setor de eventos. Vamos ver o que o ministro da Fazenda falou. Isso é um pacto que tem que ser feito dos três poderes. O executivo é um poder, mas hoje os outros dois poderes têm muito protagonismo no que diz respeito a fazer esse encontro de contas. O papel da Fazenda é dar um norte para como arrumar uma casa desarrumada pela irresponsabilidade do Bolsonaro. Agora nós vamos fixar uma meta e buscar, respeitando os protocolos democráticos que nós defendemos, inclusive, durante as eleições. Bom, Ananias, está aí o impasse porque o governo federal até agora não enviou esse projeto de lei, ainda não se sabe se vai vir direto do executivo ou então de uma iniciativa de um parlamentar. Pacheco já avisou que se for assim não vai ter o caráter de urgência. E o assunto é urgente porque trata de contas públicas e eleições no mesmo balaio, cada um olhando ali pelo seu lado. Eu fico por aqui, boa noite para vocês e até amanhã. Obrigado, Raniele Veloso, de Brasília. Olha, Cíntia, a gente sabe que quando é MP ou projeto de lei, não tem muita diferença. Quando se quer apreciar, aprovar, votar, a gente já viu, parece uma desculpa. Agora, o que a gente vê é o presidente Rodrigo Pacheco acenando para prefeitos em ano eleitoral, pensando no seu futuro político e também no futuro político dos seus colegas no Senado, estando em jogo o equilíbrio fiscal do país. É o Congresso, mais uma vez, pensando em si, Cíntia. Os senadores pensando no próprio umbigo. Como sempre, né? Quando é em ano de eleição, isso se torna ainda mais representativo. O governo estava esperando esse dinheiro para fechar as contas, não vai ter agora.
Eu vi uma declaração do Haddad, onde ele dizia que era preciso que todos participassem desse esforço para a redução de gastos do governo. E pelo que a gente está vendo, quando se trata em reduzir gastos de verdade, o Congresso Nacional prefere ficar mesmo com o blá, 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 né? Cobrando do governo, do Poder Executivo, quando a gente sabe que, como disse Haddad, é preciso que haja uma colaboração. Há um apelo aí do Haddad, França, para que os poderes se unam. O Executivo não pode fazer isso sozinho. Não será atendido, Ananias. Esse é mais um caso de legislar em causa própria. A questão da desoneração e reoneração que o governo federal quer impacta diretamente uma série de parlamentares, que são empresários de setores que são impactados pela reoneração da folha de pagamento. Então, eles legislam pensando em si. O presidente Lula, ele aprovou a volta da reoneração, os deputados derrubaram, retomando a desoneração, e vai continuar assim, Ananias, porque é de interesse deles que essa desoneração continue. Desde o ano de 2011, ela vem sendo prorrogada, ou seja, de 2011 para cá, já são 13 anos em que essa desoneração é praticada e, ao meu ver, não tem como modificar. Osmando? Ananias, a gente observa o seguinte, o Pacheco, ao pousar para a plateia, para os prefeitinhos que ele quer agradar, ele fica questionando que, ao invés de ser por medida provisória, devia ser por projeto de lei. Eu gostaria de lembrar uma coisa. O desmantelo todo que foi praticado no governo Bolsonaro, do ponto de vista fiscal, que deixou esse rombo estúpido para o governo Lula cobrir e pagar, e que está com o ônus de cumprir essa tarefa do déficit zero, ele, Pacheco, era presidente do Senado. O que é que ele fez para enquadrar o ex-presidente Bolsonaro? Nada, absolutamente nada. Vem com o papo agora de que não, porque poderia ser, ao invés de medida provisória, ser projeto de lei. Por que ele não avisou? Ele disse que se dá bem com o governo, se dá bem com o ministro da Fazenda, por que não avisou ao ministro da Fazenda que mandasse um projeto de lei, porque como medida provisória isso não ia ter andamento dentro do Congresso. Isso foi em dezembro. Ele esperou que esse tempo todo decorresse para agora, em cima da bucha, gerando um déficit de 10 bilhões de reais para que o governo feche as suas contas em relação ao déficit zero e vem agora dizer que fazer essa atitude de desoneração. Aí, boa pergunta. Por que não fez antes?